Por hoje é o seguinte, eu tô assistindo apenas um show com a Cat, em off mesmo, não tem nada a ver com a internet, muito diferenciado em relação às coisas que o Cartoon tinha nessa época. Os personagens têm pontos muito legais de se falar em cima. Eu tava procurando alguns vídeos, não me dei tanto spoiler, ou não dei spoiler, sobre o final. Vamos ver, é isso que eu tenho pra hoje. Bora. Conversar sobre isso? Nossa, que bad vibes. Maturidade. E esses dias eu tava me questionando se eu tinha de fato me tornado alguém um pouquinho melhor e mais maduro ao passar do tempo com tudo que vem acontecendo na minha vida. Depois de refletir bastante sobre diversas experiências que eu passei até esse momento, eu cheguei na conclusão de que sim e não. Mas antes, o que seria maturidade? Bom, primeiro a gente precisa entender que esse é um conceito muito abrangente, que reúne vários segmentos, não é tão simples assim. E com a ajuda desse desenho simplesmente incrível chamado Apenas um Show, hoje eu vou estar falando um pouco sobre maturidade, mais precisamente maturidade afetiva e emocional. Tem isso aqui, quando rola alguma coisa assim, rola algum problema, rola algum conflito, a gente sempre acha que vai terminar essa parada e vai voltar como era, como se fosse antes. Mas a gente nunca volta a ser como era antes. E isso é muito pegado. Maturidade afetiva seria basicamente a responsabilidade afetiva com o outro. Uma pessoa que entende os próprios sentimentos e sempre busca validar também os sentimentos do amiguinho, nunca descartando a subjetividade humana. Já a maturidade emocional seria mais algo como o amadurecimento psíquico da pessoa. Alguém que consegue controlar e identificar as próprias emoções e mostrar elas de forma assertiva pro próximo. Até mesmo naquelas situações que são consideradas extremamente difíceis. E cara, o Rigby era tão irritante no começo do desenho, sempre agindo daquele jeito infantil e imaturo dele, o que a todo momento causava muita confusão e problemas pra todo mundo no parque, que tinham sempre que estar resolvendo os problemas que o Rigby causava. E eu não tô nem exagerando, em 12 episódios da primeira temporada, pelo menos uns 7 giraram em torno de problemas que ele causou simplesmente por agir de forma infantil. Com certeza. Tá, alguns aqui a gente pode falar do app do Dom, ou Arrumem as Cadeiras, por exemplo. E fora da primeira temporada, que eu me lembro agora, tem aquele que ele rouba a sorte do Benson, e também tem o próprio filme, onde Esse episódio é lendário, velho. O Benson fica muito de xereca nesse episódio. Nossa, completamente. é revelado que ele meio que arruinou a vida do Mordecai. E ele sempre tinha dificuldades de entender quando ele estava errado e admitir isso, além de constantemente não se sentir culpado pelas coisas que ele fazia e que acabavam de certo modo prejudicando outras pessoas. E ele sempre tinha essa necessidade de autoafirmação, querendo mostrar que ele era o cara, alguém útil, descolado, e até apresentando um leve complexo de superioridade, achando que somente ele sabia das coisas e todos os outros não sabiam o que estavam falando. Como se ele fosse o cara mais esperto, o que a gente sabia que não era verdade. E esse comportamento e essas atitudes dele faziam com que ele fosse um personagem extremamente fácil de se olhar e pensar: putz, bicho, que cara insuportável. Sobre o Rigby, eu não consigo definir até hoje. Eu gosto do Rigby, mas eu acho ele imbecil ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu acho ele extremamente imaturo, eu acho ele legal. Eu não sei, eu tenho opiniões mistas sobre ele. Eu não sei como me portar a relação sobre ele. As atitudes dele, consequentemente, faziam o Mordecai ser um personagem bem mais amável no começo do desenho. Já que eu sei que, além de mim, bastante gente aí começou curtindo mais o Mordecai e no final acabou com o Rigby como personagem favorito. Mas por que Caramba. disso? Bom, por mais que o Mordecai também fosse um cara imaturo, irresponsável e infantil, ele ainda tinha uma tendência maior de se sentir culpado pelas besteiras que eles faziam e de ter empatia por aqueles que eles podiam acabar prejudicando se os dois fizessem besteira, tendo uma noção maior de certo e errado, bem e mal, e meio que constituindo assim a moral da dupla. E esses traços faziam o Mordecai ser visto como um cara, entre aspas, bom pelo público e que acabava se ferrando por causa daquilo que o Rigby aprontava. Eu sinto que ele fazia besteira tanto quanto o Rigby, mas ele entrava muito na vibe de: meu Deus, como racionalmente eu vou tentar resolver isso? Efetivamente dava resolver. Eu acho que o Rigby só atacava um dano e dizia: já foi. Muitas vezes mesmo. E só fazia a gente enxergar o Rigby como um cara ainda mais ruim. E é nítido que durante um bom tempo o desenho focou bastante em mostrar as tramas que o Mordecai se envolvia, os relacionamentos problemáticos dele, por exemplo, o que foram um dos motivos para bastante gente gostar menos dele por conta de todos os vacilos na conta dele, e também acabou fazendo com que o Rigby fosse mais deixado de lado, sendo uma espécie de ajudante do protagonista durante os episódios. Me pegou muito, porque no começo do relacionamento do Mordecai com a CJ, eu gostava muito dela, e com o tempo que, pô, ela quase matou os pais da Margaret
uma crise de ciúme. Eu fiquei, meu Deus, mulher, que isso? A Cat falou aqui, ser imaturo não é algo ruim, mas quando prejudica o outro, isso se torna algo péssimo. O Rigby é aquele personagem que às vezes tu gosta e em outros episódios tu sente raiva. Exatamente. Completamente isso. Mesmo que meio tarde na série, ele teve sim um desenvolvimento e a redenção dele. E ainda bem que teve, cara, porque foi um desenvolvimento de personagem tão bem feito, tão natural, tão satisfatório, que com certeza é um dos mais legais que eu já vi. O Rigby... A gente não terminou de ver ainda. A gente tá exatamente no episódio 28 da 6ª temporada do Terror Cat e tá sendo muito foda. Eu espero, pessoalmente, que eu goste como ele vai finalizar. Queria que ele terminasse com a Eileen. Eu acho a Eileen incrível. Eu sinto que ela não teve tanto destaque quanto eu queria que ela tivesse. Mas eu gosto muito do personagem. Eu sinto que ela é uma pessoa muito legal, muito prestativa, muito da hora. Eu acho que ela é uma ótima amiga pra Margaret, pros meninos. Ela sempre tá lá pra apoiar eles. É uma pessoa muito tranquila. Ela merece demais, velho. E ela gosta muito dele. Simplesmente cresceu tanto como pessoa durante o desenho que ele se tornou um dos personagens mais queridos da obra. É muito identificável a forma como ele se torna alguém melhor conforme a história vai indo pra frente. E deixa de ser aquele cara imaturo e irresponsável que só atrapalhava os outros pra se tornar alguém que todo mundo gostaria de ter por perto. E mesmo que ele já tenha feito coisas muito ruins no passado dele, assim como todo mundo, eu sinto que ele se redimiu de certa forma e se tornou um amigo melhor por conta dele ter adquirido essa maturidade afetiva e aprendido a se importar com os sentimentos das outras pessoas. Por mais que eu acho que ele sempre esteve presente quando Mordecai precisou dele, e sendo um amigo leal. E na minha opinião, a peça central do crescimento do Rigby foi o relacionamento dele com a Eileen. E esse é o meu relacionamento favorito dentro do desenho. Uma parada que ele tá falando aí que me pega muito. Eu não acredito em pessoas que tenham respeito pelo sentimento das outras sem ter vivido. Eu acho que uma coisa é estabilidade emocional. Eu desacredito que alguém tenha sem viver. É uma parada que tu só aprende vivendo, mano. Realmente tentar se botar no lugar dos outros, eu acho muito complicado uma pessoa que não teve essa experiência conseguir, tipo, genuinamente. Muito foda que ele passou, as merdas que ele causou, mas as coisas que ele tava envolvido também. E saber que ele vai crescer como personagem e ver isso aí. Eu não cheguei a esse ponto que tá aqui, ele tá com a Eileen. Tudo bem, eu não tenho problema com spoiler, mas... Cara, eu quero ver como isso aqui vai chegar aqui. Nossa, incrível. Cinema. Porque ele em si é a representação de que os seres humanos podem se tornar melhores através de uma boa influência em suas vidas. E também porque a dinâmica deles é muito legal. E é algo muito saudável, porque enquanto o Rigby ajudou a Eileen a superar os medos dela e se divertir de vez em quando, a Eileen ajuda o Rigby a ser alguém mais responsável e maduro e buscar mais coisas na vida. O que eles têm é equilibrado e natural e funciona perfeitamente, porque um faz bem pro outro. E essa não é a ideia de um relacionamento. Nossa, casalzão. Mano, eu quero muito ver isso aqui. Cat, isso aqui vai ser incrível. E se preocupar com o que a Eileen pensava a respeito dele como pessoa e como ela se sentia a respeito de ter ele como namorado, fez com que o Rigby fizesse muitas coisas difíceis que ele até o momento não dava a mínima pra fazer. Eu não sabia que eles iam namorar, Cat. Eu esperava, mas eu não sabia que eles iam namorar. Que foda. Como, por exemplo, terminar o ensino médio, porque ele achava que ela merecia alguém mais inteligente e ele seria esse alguém por ela. E fez com que ele aprendesse muito sobre sacrifícios por quem a gente ama e, consequentemente, o tornou uma pessoa muito melhor. Alguém que se importava com os sentimentos dos outros e se sentia culpado quando tinha de alguma forma ferido alguém. Uma pessoa que escutava mais os outros e era mais responsável e madura a respeito das próprias emoções e ações, com um senso maior de esforço e ambição e com uma perspectiva maior sobre a vida em si. Isso é maneiro também, porque sinto que relacionamentos saudáveis é isso. Eu vou ceder um pouco daqui, tu vai ceder um pouco de lá, e a gente vai se ajudando. Isso construir um relacionamento saudável. Saber que um personagem tão problemático, tão imaturo, tá começando a construir isso, nossa, é gostoso de ver. Apenas um show é uma coisa que eu não tinha parado pra ver. E muitos anos, eu não assisti isso criança, eu devo ter assistido um episódio ou outro no Cartoon. Eu tive, sim, TV a cabo em casa, mas eu tô assistindo agora. Eu sou um adulto, tô assistindo com a minha namorada, que é adulta, e a gente tá gostando igual. O quão marcante tem que ser um desenho pra gente sentir isso agora? Nossa, pra mim é atemporal apenas o show. Completamente. Rigby praticamente se tornou a melhor versão dele mesmo por quem ele amava. A Eileen fez bem pra ele. E é bem interessante como o Rigby sempre rejeitava a Eileen no começo do desenho, ficando extremamente desconfortável perto dela. E pra explicar pra vocês o porquê eu acho que isso acontecia, eu vou utilizar as palavras pragma e mania, que são duas das 9 palavras que os gregos usavam pra definir esse sentimento tão complexo que é o amor. E eu acredito que o Rigby rejeitava a Eileen primeiramente por causa da insegurança dele a respeito
respeito do que os outros ou o próprio Mordecai iriam pensar sobre isso. E também faz por ele ter medo da mudança e do crescimento, de certo modo. Mas além dessas coisas que eu falei, ele também rejeitava a Aileen por causa que o amor que ela sentia no começo do desenho por ele era semelhante ao amor mania, aquele amor obsessivo, desequilibrado e tóxico. Isso obviamente assustava e afastava o Rigby dela. Nenhum relacionamento funciona sem amor próprio em primeiro lugar. E conforme a trama vai indo, o amor da Aileen e do Rigby se torna algo mais próximo de pragma, aquele amor presente em relações de longa data, o amor prático, mútuo, simples e saudável. Outro ponto importante no crescimento pessoal do Rigby foi quando ele restabeleceu os laços com o pai dele, que por mais que fosse um pai bem ruim, o filho dele não era lá um cara muito confiável, pra falar a verdade. Talvez por culpa do próprio pai e da criação dele. Por isso ele já tinha essas opiniões e pensamentos formados a respeito do Rigby. Ele sempre tinha sido um cara irresponsável e imaturo, então era muito difícil pro pai do Rigby dar uma chance pra ele, porque achava que ele ia estragar tudo, como ele sempre fazia. No entanto, o péssimo filho que ele conhecia já era uma pessoa diferente, tinha crescido. A prova disso foi como ele agiu com uma enorme maturidade emocional ao tomar controle de uma situação que estava muito difícil e salvar todo mundo dentro do carro. Nossa, isso é verdade. Mas não menos importante, na verdade até mais importante, eu quero falar sobre o incrível discurso do Rigby, que fecha com chave de ouro a jornada de redenção e amadurecimento dele, de forma muito bonita. Ele já começa o discurso dizendo que ele não é bom nesse tipo de coisa, assim como ele não é bom em várias outras coisas, e tá tudo bem. E a gente já percebe que aquela necessidade de autoafirmação que ele tinha no começo do desenho ficou no passado. Em seguida ele admite que no começo tudo era pra impressionar a Aileen e reconhece o quão difícil foi ele crescer como pessoa pra chegar naquele lugar que ele tava. E com certeza a gente mais do que ninguém tem que dar valor pro nosso próprio trabalho e pro nosso próprio esforço e lembrar do caminho que a gente trilhou pra tá onde a gente tá. E pra finalizar, ele diz que por mais que ele fosse um homem diferente do que ele era antes, de certo modo, ele ainda podia ter a essência dele numa versão melhor de si mesmo. Porque por mais que ele tenha feito tudo isso por causa de pessoas incríveis que mostraram que ele podia fazer coisas grandiosas, ele também fez coisas grandiosas porque lá no fundo ele era uma pessoa incrível. Cinema. Puro, 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 puro. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. Nossa. Cara, em partes, muitas vezes eu tava completamente desmotivado e eu senti que a Cat precisava... Eu moro com minha namorada e tal, a Cat tá aqui do meu lado e tal. E eu sinto que eu sou uma pessoa muito problemática, muito apática a tudo, e essa situação de tu querer ser uma pessoa melhor, às vezes tu não consegue ser uma pessoa melhor pra ti. Às vezes tu quer ser uma pessoa melhor pra quem tá do teu lado, e tu acaba crescendo como pessoa. Porra, ver isso aqui, por mais que tenha sido um spoiler pra mim, né? Porra, falta 2 temporadas ainda pra eu acabar. Absurdo, mano. Absurdo. E ver um personagem que eu comecei ficando puto, porque ele só fazia merda. Cat, tu esperava que ele acabasse com a Ellie? Tu queria que isso acontecesse? Eu queria saber o que tu acha em relação a isso. Servidos? E eu não conhecia Bentley Recaps, é a primeira vez que eu tô assistindo um vídeo dele. Vou deixar você sincero, quem puder, deixa a inscrição aqui embaixo, né? Porque vídeo foda. E vou ser sincero, como sempre, aqui nos comentários.
Eu não esperava nas primeiras temporadas, estamos quase no fim, e eu tava com esperança desse casal. Agora, em saber sobre isso, eu fiquei feliz. Parece que são um casal foda. E outra coisa, no começo eu torcia muito pelo Mordecai ficar com a Margaret. Hoje em dia, tipo, eu não quero que ele fique com ela. Eu sinto que a Margaret atrapalhou muito a vida dele. Nossa. Porque ele é muito confuso, ela é muito confusa. Eu acho que a Cat quer que ele fique sozinho.